A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um ótimo dia e um bom dia com a paz do Senhor, pela esta manhã desta quarta-feira, que Deus Ele possa transmitir sobre a tua vida a paz, a alegria do Espírito Santo pela esta manhã, que Deus Ele possa repreender todas as barreiras, todas as tempestades, todo vento ao contrário, que às vezes está assoprando de encontro à tua vida, de encontro aos seus projetos, de encontro tudo aquilo que a qual você planejou mediante a presença de Deus. Que Deus Ele possa ali estar enviando a seus anjos, que a qual os anjos do Senhor Ele está sobre ao nosso serviçais, esperando só a ordem de Deus para nos ajudar e para lutar ao nosso favor. Então, que Deus Ele possa, a este momento, ali pela sua infinita bondade que Ele tem de encontro à nossa vida, porque não é por mérito, não é por que nós merecemos, mas sim Deus Ele tem nos ajudado, nos falado a cada dia sobre tudo aquilo que a qual Ele há de fazer, como sempre fez e sempre fará sobre a nossa vida. Então, pela esta manhã, quero deixar um abraço para todos os líderes, liderados pelo nome de Jesus, para que Deus Ele possa a cada dia nos abençoar, que Deus Ele possa a cada dia falar sobre ao nosso entendimento, sobre o nosso coração, que Deus Ele possa a cada dia a nos fazer a entender e conhecer a sua palavra. Isto é que eu venha a pedir ao Senhor pela esta manhã, deste dia, desta quarta-feira, para todos aqueles que estão cansados, oprimidos, como a palavra de Deus, ela vai dizer através do teu Filho: vinde a mim, que eu vos aliviarei. E Deus Ele está aliviando sobre a minha e sobre a tua vida todo este fardo que a qual nós temos, às vezes até pecado com nossa própria mão, mas o Senhor Ele está pronto para nos ajudar a ser livre e se aliviar deste fardo. Aqui eu quero deixar para você um convite pela esta manhã, pelo ensinamento que nós vamos ter para toda a família, mediante esse ensinamento aqui, que a qual está sobre este livro de apoio da Escolinha Bíblica Dominical, que a qual Deus Ele vai falar verdadeiramente sobre o nosso coração, por ali o comentarista Silas Queiroz, e o tema vai dizer: Deus quer governar o mundo e cuidar da família. E nós cremos sobre isto. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth Esther para a nossa geração. Então, este é o ensino que Deus Ele quer usar a minha vida sobre a tua vida, todas as lideranças, todos liderados, para que Deus Ele possa governar o mundo como Ele tem governado o mundo e cuidar da nossa família. Isso é uma grande importância que nós temos que ter esta convicção
para que nós não viemos cair ali na cilada e nem no engano de muitos ensinamentos que Deus, Ele não está nem aí pelas famílias. Nós temos visto muitos ensinamentos ao contrário, ensinamento que cada dia quer tirar ali a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo do centro e trazer o conhecimento humano mediante a face da terra, mas que governa o mundo e cuida da família é somente ao Senhor, que esse ensinamento ele vai falar totalmente mediante a essas mulheres que ali foi levantada sobre aquela geração chamada Ruth e Esther. Aquela geração, havia uma geração ali que tinha se corrompido mediante a história de um povo. E Deus, Ele quer nos trazer a entender como essas mulheres ali suportaram ali ao meio desta geração, que a qual era uma geração ali na época incrédula, perversa, mas eles continuaram ali firme, buscando ali na presença do Senhor. Que aqui este livro de apoio ele vai nos dizer assim, para que nós possamos a entender somente aqui a introdução deste livro, para que nós viemos a convidar a todos aqueles que têm a sua congregação, que vai para a sua congregação, aqueles que ainda não se decidiram ainda a sua congregação, que este convite ele venha a ser feito para você que não tem congregação, aos participar nesta aula tão magnífica, uma aula que vai nos trazer a entender o que é ali viver mediante a um povo, ali mediante a este povo que por algum tempo se encontra corrompido. Que estas mulheres, elas fizeram ali a história ao meio desse tempo, que vai dizer assim a introdução deste livro. O livro de Ruth e Esther podem ser considerado como um atributo às mulheres piedosas de ontem, de hoje e de sempre, que assentam no coração o propósito de servir a Deus, a despeito de toda e qualquer circunstância contrária, incluindo o espírito da época hostil a todos os que decidem viver crendo e praticando o que as Sagradas Escrituras ensinam, essas belíssimas porções de literatura canônica ensina-nos que a mulher que teme ao Senhor não cede à ideologia ou opressão culturais. Não gasta o teu tempo ou a energia dela com o pensamento e discussões sexuais
discussões sexistas, pois ela sabe que o Criador fez macho e fêmea para um viver corporativo e não conflitante. Essa mulher sabe entender que o homem e mulher são diferentes para que, no plano divino, para a glória de Deus. Nesse aspecto da história feminina, na Bíblia, o livro de Ruth brinda-nos com o exemplo de Noemi e da moça moabita, que dá o nome ao livro como As Mulheres Sábias de Nosso Dia e de Todos os Tempos. Essa personagem tiveram a graça de viver livre dos traumas que os conflitos mentais, verbais e físicos produzem na nefasta arena da guerra do sexo. Noemi e Ruth inspiram as mulheres que não dão palco para a luta em glória do feminismo, que impõe comportamento que só serve para desgastar e deformar a figura da mulher, roubando dela a verdadeira beleza moral e física, as ternas e duradoura alegria da vida, como o casamento e a maternidade e o prazer de servir a Deus, produzindo como consequência da sua rebeldia, inclusive incalculável prejuízo para as estruturas sociais como todos, incluindo as comunidades cristãs, que são a igreja locais de todos os continentes. Esse tão inspirativo está presente também no livro de Esther, que nos reserva um drama empolgante nele. Vimos pela fé a mão do Deus Todo-Poderoso ungindo na história de maneira absolutamente precisa, usando principalmente a mulher, a vida de Esther, numa moça judia, nascida na Babilônia, no tempo de cativeiro, órfão de pai e mãe. Inspira-nos a todo, especialmente as mulheres, com o seu exemplo de obediência,
superação, pureza e coragem, o Senhor continua à procura de homem e mulher que possa usar para cumprir o seu extraordinário e externo propósito. Então aqui está a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Não é somente porque ao ensino vai falar deste propósito de Deus ali sobre a vida dessas mulheres, mas quando nós pegamos, ouvimos dizer sobre as mulheres que ali na época fizeram essa diferença, confrontaram de encontro tudo aquilo que estava havendo ali sobre aquele cativeiro babilônico, como nós também podemos a dizer que nós estamos ainda vivendo num cativeiro babilônico. Quando fala babilônico, nós estamos falando a este mundo que a qual nós estamos vivendo, passando por ele, que Deus, Ele quer fazer as suas maravilhas mediante a este ensinamento divino no livro de Ruth e Esther para a nossa geração de hoje que nós estamos vivendo. A esse trimestre, ele vai nos trazer um grande ensino para esta geração. E se eu fosse você, pela esta manhã, não perderia a este ensino da parte de Deus para o teu coração, para que Deus ele possa governar não somente a você, mas governar toda a sua família, pelo entendimento, pelo conhecimento, não ensinado ali pelo homem, mas inspirado totalmente pelo Espírito Santo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aqui fica este convite pela esta manhã, a você que não tem a sua congregação, a você que às vezes se encontra em meio de dificuldade para ali conduzir até sua própria família. Mas faz uma coisa, não desiste da tua família. Vem aprender com o Senhor, que o Senhor, Ele te dará todo o conhecimento para que você possa ali dirigir a sua casa com a sua família, pelo nome de Jesus. Que ali essas mulheres, elas suportaram tudo aquilo que a qual veio de encontro à sua vida, que não era para suportar como se fosse pelos dias de hoje. Quem quer suportar, ali às vezes, uma falha, um erro, que pode ser perdoado, mas esta pessoa, às vezes, que passou ali pelo esse constrangimento, não quer dar o perdão para aquele que cometeu a falha e o erro. Mas aqui, mediante a esse ensinamento, Deus ele vai falar muito sobre o teu coração, como tanto o homem como a mulher deve ali estar governando a sua casa mediante ao conhecimento da palavra de Deus. Que Deus ele venha arrancar da sua mente e do teu coração todo rancor, todo ódio, toda angústia, que pela esta manhã Deus ele venha
a trabalhar no teu interior, pelo nome de Jesus, para que haja ao perdão, para que a misericórdia do Senhor te alcançará. Porque é assim que Deus, Ele trabalha sobre o ser humano. E aqui nós estamos para te direcionar a palavra de Deus, porque o que faz convencer o homem, a mulher, do seu pecado é o Espírito Santo de Deus, ao entrar sobre a sua mente, sobre o teu coração, pelo nome de Jesus. Aqui está um convite para todos, em nome de Jesus, que a primeira lição vai ser no domingo. Já vou estar passando para você aqui, para você estar ciente. A primeira lição vai ser dia 7 de julho de 2024, que vai falar assim o tema: duas importantes mulheres na história de um povo. Então esta mulher, ela foi importante na vida de um povo. E este povo, na época, foi ali a este povo que estava lá na Babilônia, que ali aquelas mulheres guerridas, mulheres vitoriosas, que não se deu por perdida ao meio de um fracasso, ao meio de uma circunstância, mas sim estas mulheres. Elas lutaram e venceram pelo nome do Deus Todo-Poderoso. E assim também você pode vencer e lutar pelo nome do Todo-Poderoso. Para a glória do Senhor, ela venha se manifestar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fica com esta palavra para esta manhã, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, que Deus, Ele o abençoa, Deus, Ele fortalece, Deus, Ele nos faz a reconhecer tudo aquilo que a qual nós estamos fazendo, tudo ao contrário da palavra de Deus. Venha e traz mais 5, mais 10, mais 20, daquele que não tem ainda a sua congregação. Aquele que tem a sua congregação vai para a sua congregação aprender ali com Jesus, mediante aos seus líderes, aos seus liderados. Em nome de Jesus, um abraço para todos os pastores, para todas as congregações, que Deus, Ele venha nos fortalecer o nosso entendimento e nos dar a direção de tudo aquilo que nós podemos servir ao Senhor, porque nós somos servidor, nós somos mordomo da casa de Deus, para que Deus, Ele possa a cada dia a se manifestar sobre a nossa vida, pelo nome de Jesus. Um abraço para todos, todas as nações, língua, cidade, bairro, e para todas as famílias. Que Deus abençoe a todos.